Demorei bastante, mas finalmente fiz o guia completo de redação, pensando em quem quer tirar 1000. Se você está perto de 800, vai ficar bem mais simples chegar em 900. Se você está perto de 900, vai ser bem mais simples chegar em 1000, agora perto do Enem. Queria agradecer todo mundo que mandou redação para eu analisar. Foram centenas de redações, por isso que eu demorei tanto. Mas eu aprendi muito no processo e claro que esse vídeo inteiro vai estar embasado na matriz do Enem e nas competências que são necessárias para a redação. Nada do que eu falar nesse vídeo vai ser da minha cabeça. Vai ser tudo de documento oficial do INEP do Enem. E eu dividi esse vídeo em 7 partes para dar umas dicas mais avançadas, que é o que eu vi que falta para a maioria das pessoas chegar em 1000, que muita gente mandou redação acima de 900, e o que falta para chegar lá é o que eu vou falar nesse vídeo. E antes de entrar nas 7 partes, eu quero fazer uma introdução sobre estrutura, só para a gente falar a mesma língua durante o vídeo. Queria falar também que eu não vou falar sobre gramática e vocabulário. Todo mundo já sabe que é esperado um português correto para se atingir nota máxima, então eu não vou discutir sobre isso. Isso é uma premissa. O material que eu apresentar nesse vídeo eu vou disponibilizar lá no Lumber Plus, para quem quiser pegar um PDF, para ficar um pouco mais fácil, mas você fica à vontade para tirar print quando quiser. E também queria saber se interessa para vocês em algum momento eu fazer um vídeo de uma redação coringa, para vocês terem também essa carta na manga. Então, falado isso, deixa eu fazer uma breve introdução da estrutura da redação e aí a gente já vai para a parte 1. Para o Enem especificamente, você vai dividir sua redação em 4 partes, 4 parágrafos, sendo que o primeiro parágrafo é o da introdução, que é onde vai estar a sua tese. O segundo parágrafo vai ser o primeiro de desenvolvimento, que é onde vai estar o seu primeiro argumento. O terceiro parágrafo é o segundo desenvolvimento, vai ter o seu segundo argumento. E o último parágrafo de conclusão vai ter a proposta de intervenção que é pedida pelo Enem. Existem outras formas de se fazer uma redação, mas para o Enem, especificamente, eu sugiro que você siga esse modelo, que é o mais garantido que funcione, e a maioria das redações que tiraram nota 1000 e são apresentadas pelo INEP seguem exatamente esse formato. Então não é hora de inventar moda, faz o básico bem feito que suas chances são maiores. E para cada um desses componentes que eu citei, tese, argumento, proposta de intervenção, durante o vídeo eu vou te falar exatamente o que é esperado de você. Então vamos para a parte 1 do vídeo, eu vou começar falando sobre tese. O que é a tese e como você deve fazer exatamente a sua tese. Na introdução da sua redação, você tem liberdade para apresentar o tema. Como você vai apresentar o tema que é dado na prova, é com você. Você pode usar história, você pode usar filme, você pode usar um filósofo. Para apresentar o tema dado, você pode ser criativo. Para fazer a sua tese, você tem pouquíssima liberdade. Tem meio que uma fórmula para fazer a tese, que é a ideia central do seu texto. Então o Enem vai te dar um tema para você trabalhar. Pode ser, por exemplo, alguma falta de acesso a uma parcela da população a algo. E eu já vou te dar um exemplo para ficar bem claro o que é esse tema. E a sua tese é como se fosse a sua opinião em relação a esse tema. Mas você não tem muita margem para ter uma grande opinião a respeito desse tema, porque você tem que seguir o recorte que é dado, e eu vou explicar mais para frente o que é o recorte, e você, no geral, tem que problematizar esse tema. Então não é para você falar bem desse tema, por exemplo, é para você problematizar. E eu já vou te mostrar como isso está escrito no material oficial do INEP. Então vamos dar uma olhada aqui na prova de 2020. E eu vou usar algumas provas durante esse vídeo. Na prova de 2020, o tema era Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando você vai ver a cartilha do Enem, o que o Enem queria que você falasse é: espera-se uma discussão a respeito da importância ou da necessidade de democratização do cinema. E isso é o que está escrito numa cartilha que é feita depois da prova para mostrar o que era esperado nas redações daquela prova. Então você vê que eles usam aí bem claramente a palavra necessidade. Então não tem como você dar uma opinião diferente de que é preciso aumentar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então você não tem muita liberdade para fazer a tese. O que você tem a liberdade na sua introdução é para apresentar o tema de forma distinta. Então, deixa eu ler para você 3 teses de 3 redações que tiraram 1000 nesse ano. Olha só como não tem muita variação. É prudente apontar que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil. Essa é a tese de uma das redações nota 1000. Outra redação nota 1000. Tendo em vista a importância desse lazer, no caso cinema, ele deve ter seu acesso democratizado. Terceira, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então você vê
que todas as teses dessas redações nota 1000 é necessário democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então é praticamente idêntico ao tema colocado na sua prova, só que você vai reescrever esse tema colocando uma questão aí de problematização, que é preciso melhorar, que é preciso checar, que é preciso reavaliar. E aí você vai gastar o resto da sua redação para explicar por qual motivo você precisa melhorar esse assunto. E no final da redação você vai dar uma proposta para melhorar esse assunto. Então, na hora que você for fazer a sua introdução, cada uma dessas redações que eu li a tese fez a apresentação do tema de um jeito diferente. Então, uma pessoa foi lá e falou da história do cinema, para depois falar que é preciso melhorar a democratização do acesso ao cinema. Em outra redação, a pessoa foi falar que um filósofo mencionou que é muito importante para o ser humano ir ao cinema. Então ele fez uma apresentação com um filósofo para em seguida falar: por esse motivo, é preciso no Brasil melhorar o acesso ao cinema. Então, na hora que você for fazer a sua introdução, você faz uma apresentação do tema da forma que você quiser, mas em seguida você vai lá e coloca a tese do seu texto, que é a ideia central do seu texto, que você vai ficar defendendo durante o texto e no final dá uma proposta para resolver o problema apresentado na tese. E esse é um dos maiores erros que eu achei por aí. As pessoas se concentram em como vão apresentar, em qual ilustração vão usar, se pode usar filme, se pode usar anime, se pode usar revista, se pode usar história, se pode usar filósofo. As pessoas se concentram nisso e esquecem de fazer uma tese bem feita. Se você estiver falando a verdade, tanto faz como você vai fazer essa apresentação, desde que ela seja relevante para o tema em questão. Então, em vez de falar dessa apresentação, deixa eu te explicar o que é uma tese bem feita. Uma tese por Enem precisa ter essas 3 características. Ela precisa ser explícita, comprovável e tem que ter o recorte temático. E aí o que eu quero dizer com isso? Explícita. Não é para você deixar a pessoa que está corrigindo sua redação entender o que ele quiser da sua tese. Você vai ter que escrever lá, que nem essas pessoas que tiraram 1000 escreveram. Então não é só mostrar por dados que o acesso precisa ser melhorado. Você precisa contar isso para a pessoa. O acesso ao cinema no Brasil precisa ser democratizado. Precisa estar escrito isso lá. A tese precisa ser explícita. Além disso, a tese precisa ser comprovável. Pensa que você vai passar o resto da redação comprovando aquilo que você falou. Então, se a tese é como se fosse a sua opinião sobre aquele tema, você precisa contar nos argumentos para quem está lendo por que faz sentido sua tese. E aí a gente vai falar mais sobre isso na parte de argumento, que é a próxima parte. E a outra coisa da tese que é muito importante é você seguir o recorte temático. Então, se no tema, se na redação lá na prova está escrito para você falar sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, não pode faltar nenhum dos componentes desse tema. Então não é para falar sobre a Europa, é para falar no Brasil. Então não é para falar de teatro, é para falar cinema. E não é para você falar qualquer outra coisa a respeito de cinema, a não ser democratização do acesso. Se a sua tese não contemplar esses componentes que foram dados no tema, você corre o risco de tangenciar o tema ou até fugir do tema. E fugir do tema, zero a prova, tangenciar o tema, tira muito ponto da prova. Então, ao meu ver, a melhor solução é fazer exatamente o que essas pessoas fizeram na redação nota 1000, que é faz uma tese muito próxima do tema, problematizando ele, mas coloca lá todos os componentes nessa tese. Não deixa de colocar democratização, não deixa de colocar no Brasil, porque é importante. Diz para o avaliador que você está seguindo exatamente o que foi pedido. Então eu espero que agora você já saiba o que é uma tese, como fazer uma tese e o que precisa ter na sua tese para que você tenha a chance de tirar 1000. Vamos para a segunda parte do vídeo, que eu vou falar de argumento. E argumento, o que é o argumento? Tem algo escrito na cartilha de redação do Enem que deixa muito claro pra gente que é argumento, e eu vou dar uma lida aqui para vocês. Olha só, cada argumento deve responder à pergunta por quê da tese. Então assim, se você está falando que é preciso democratizar o acesso ao cinema no Brasil, por que é preciso democratizar o acesso ao cinema? Cada argumento tem que responder esse porquê. Então, sei lá, você pode falar, ó, tem que melhorar porque tem pouco, tem que melhorar porque é super importante. E aí você vai dar uma olhada nos textos que a redação traz para você como motivadores, para você ter ideias do porquê que é importante. Mas nesse momento cabe um pouco de criatividade e eu já vou falar sobre isso. Mas o que você tem que entender é que você vai gastar um parágrafo de desenvolvimento para colocar um argumento e defender esse argumento e provar esse argumento por dados, e você vai usar o outro parágrafo de desenvolvimento
para um outro argumento. Então você vai ter 2 argumentos respondendo ao porquê da sua tese. 2 parágrafos de desenvolvimento. E até existem outras formas de fazer esse desenvolvimento, mas como a cartilha do Enem coloca explicitamente que o argumento precisa responder esse porquê da sua tese, eu seguiria esse caminho. Acha 2 argumentos bons, acha 2 argumentos que você tem como comprovar, seja por uma ideia de um pensador, seja por dados, e faz 2 parágrafos distintos para 2 argumentos. E nisso os textos motivadores podem te ajudar, com alguns poréns que eu vou falar mais para frente, mas você pode pegar um texto motivador e fazer o seguinte, para ter ideias para fazer sua redação. E nem sempre vai dar para fazer isso, mas em muitas situações vai dar para fazer. Pega o textinho, acha a tese, que normalmente vai ser uma tese muito parecida com a sua, e tenta achar qual que é o argumento desse textinho para defender a tese. Então olha esse exemplo da prova do ano passado de texto motivador. A certidão é o mais importante documento do cidadão. Com ela, a pessoa existe oficialmente para o Estado, é como estava escrito. Então a tese é, você ter um registro oficial é importante, e qual que é o argumento que a pessoa usa para falar que ter o registro é importante? Ela fala que sem esse registro, você não existe aos olhos do Estado. Então você poderia pegar essa ideia e usar para fazer um argumento seu. E aí então se você fez uma tese falando que é importante resolver a questão dos registros no Brasil. Você poderia fazer um desenvolvimento argumentando que sem esse registro você é invisível aos olhos do Estado e isso te tira uma série de oportunidades e de direitos. Então eu espero que tenha ficado claro aqui o que é um argumento. Então você vai fazer, depois da sua introdução, que vai ter a sua tese, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento com um argumento, e aí no resto do parágrafo você vai usar para expandir esse seu argumento, para explicar ele melhor e para tentar comprovar, seja por meio de uma citação, por meio de um estudo realizado, por meio de uma estatística, comprovar de algum jeito que aquele seu argumento é válido. E aí no seu outro parágrafo de desenvolvimento você vai fazer a mesma coisa, mas com um argumento diferente. Então você tem que usar os textos motivadores e ter ideias suas também de que argumento você poderia usar para responder o porquê da sua tese. E agora eu vou falar o que é necessário ter nessa argumentação para que seja possível tirar a nota máxima. E tem umas regrinhas também que o Enem coloca. E aí são 3 regras que é muito importante seguir. Não copie trecho dos textos motivadores. Você pode usar o texto para ter uma ideia sua de um argumento, mas você não deve de jeito nenhum copiar como está escrito lá. Você não deve ficar preso às ideias que estão lá também. Então assim, você pode usar a ideia do texto, mas você não deve apenas usar a ideia do texto. E isso leva a gente para o último item mais importante de todos para quem quer tentar gabaritar, que é autoria e repertório. Então são 2 coisas distintas. De autoria, ele não quer que você use apenas as ideias do texto, ele quer que você traga alguma ideia sua. Algum argumento tem que ser um argumento seu. E repertório é o jeito que você vai comprovar aquele argumento, você precisa trazer algo de fora, que a gente fala de repertório sociocultural. E nisso o Enem, na cartilha, é muito claro, não tem como gabaritar se você não tiver nem autoria, nem repertório sociocultural. Então você não vai gabaritar se usar apenas as ideias que são dadas na proposta, e você também não vai gabaritar se na hora de provar o seu argumento com algum dado, com alguma pesquisa ou com alguma comparação de outro país, se você não trazer nada que não tenha na prova. Você tem que ter algum repertório seu e colocar lá na prova para o avaliador checar que você fez isso e ter chance de gabaritar. Então, olha só, já te falei várias coisas que são essenciais para que você tenha chance de gabaritar. Várias dessas coisas, se não tiver, você já não tem chance nenhuma de tirar 1000. Então você tem que ter uma tese explícita com o recorte temático. Então tem que estar escrito lá qual que é a sua tese e precisa ter os componentes do tema que foi dado. Não dá para você tirar algum componente. E na argumentação você precisa ter autoria e precisa ter também repertório. Se faltar um dos dois, não é que você vai mal, é que já não tem como gabaritar. Então em relação a argumento, é isso que eu gostaria de dizer. Vamos para a terceira parte do vídeo, que eu ainda vou continuar na parte de desenvolvimento, mas eu vou falar no que é preciso para um parágrafo de desenvolvimento ser considerado um parágrafo bem feito. O Enem vai considerar que um parágrafo de desenvolvimento está bem feito se você seguir 2 coisinhas que eu vou ensinar como segue, que é unidade e coerência. Os seus parágrafos têm que ter unidade e coerência. Então vamos começar por unidade. Para atingir a unidade num parágrafo, você pode fazer isso de um jeito relativamente simples, seguindo 3 regrinhas. A gente vai chamar de tópico frasal, sem redundância e sem fragmentação.
E agora eu vou explicar cada um deles para ficar mais fácil para você. E um jeito de pensar sobre isso é que o parágrafo, ele é um trecho do texto, ele faz parte do texto, ele tem que estar interligado com o texto, mas é como se ele tivesse uma vida própria também. Então a gente vai para o tópico frasal. O tópico frasal é a sua argumentação em si e é como se fosse uma tese daquele parágrafo apenas. E eu vou te dar exemplo já já para ficar um pouco mais claro. Mas pensa assim, do mesmo jeito que você dá uma opinião em relação ao texto como um todo, aqui você vai dar uma opinião para validar a sua tese central. Então, no caso do acesso ao cinema, eu posso falar que não é possível, que não existe o acesso hoje em dia, porque a falta de dinheiro na população não permite que ela vá até o cinema, que é muito caro. Então aqui eu tenho uma tese nova, que eu também vou ter que deixar explícito e eu também vou ter que defender ao longo do parágrafo. E aí eu vou chamar então essa tese, entre aspas, do parágrafo apenas, de tópico frasal, que é como se fosse uma tese menor. É a tese da sua argumentação. Deixa eu falar de outra forma para ficar um pouco mais claro. A tese do meu texto é preciso democratizar o acesso ao cinema. Aí eu falei para você que os seus argumentos vão responder ao porquê é preciso. E aí eu estou falando assim, ó, é preciso democratizar porque a população não tem dinheiro suficiente para ir no cinema, que é muito caro. Então aí eu vou ter um tópico frasal número 1 do meu primeiro desenvolvimento. E eu deveria escrever isso no meu parágrafo, deveria estar explícito esse tópico frasal como a ideia central daquele parágrafo apenas. Então eu poderia escrever, por exemplo, neste momento, não há democratização do acesso ao cinema no Brasil, porque o poder de compra da população não permite que ela vá ao cinema, que se encontra caro. E aí você usaria o que você tem disponível do seu repertório para validar isso que você acabou de falar. Então você poderia usar, sei lá, que o salário mínimo é baixo, se você souber o valor do salário mínimo. Você poderia falar que no orçamento da família, de acordo com determinada revista, não sobra dinheiro para o lazer. E aí o segredo é você já selecionar argumentos que são simultaneamente bons, respondem aquele porquê da sua tese e que você tem exemplos para validar o que você acabou de falar. Então, antes de sair escrevendo a sua redação, perde um tempinho pensando qual argumento seria bom e que você ainda teria alguma coisa para escrever a respeito para validar aquilo que você está falando. E aí, para garantir que o parágrafo tenha unidade, então, que tenha essa vida própria, ele vai ter esse tópico frasal, que é como se fosse a ideia central do parágrafo, a sua tese daquele parágrafo que você vai passar o parágrafo defendendo. Você tem que evitar redundância e evitar fragmentação. Evitar redundância é você não ficar colocando as mesmas ideias de novo. Então não adianta você comprovar aquele argumento com 2 exemplos idênticos, não faz sentido. Não adianta você escrever 2 vezes o tópico frasal, ou só parafrasear ele, porque você já falou uma vez. Então evitar redundância é isso, é fazer bom uso do seu papel e não escrever 2 vezes a mesma coisa. E fragmentação é essa coisa que eu te falei, que o parágrafo por si só tem uma vida. E é assim, não é para você quebrar a sua ideia e colocar parte da sua ideia em outro parágrafo. E não é para trazer uma ideia de outro parágrafo para esse parágrafo. Então, esse parágrafo inteiro vai ser aquela argumentação relacionada àquele tópico frasal. Você não vai pegar nada que seria desse tópico frasal e jogar em outro lugar, e não vai pegar nada de outro lugar e jogar para esse parágrafo. Ele tem que ser um todo. E fora isso, o parágrafo tem que ter coerência. Para coerência, a gente vai falar que ele precisa ser claro e conciso, ele precisa ter interligação, então as frases dentro do seu parágrafo precisam estar conectadas de alguma forma, e eu vou falar mais para frente só sobre interligação, para ficar mais claro. E tem que ter ordenação, você tem que pensar assim, tem que ter uma lógica. Se você está falando, sei lá, de causa e consequência, a causa tem que vir antes da consequência. Se você está falando que tem uma coisa que acontece antes e uma depois, você vai pôr nessa ordem na sua redação. Então, unidade e coerência vai deixar bem bom o seu parágrafo, lembrando também das dicas que eu já tinha dado no argumento. Então, deixa eu ler uns trechos aqui, só para você entender melhor do que se trata. Aqui eu peguei também de redação nota 1000, e a gente vai ler e analisar. Então, vamos lá. Ó. Sob esse viés, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e à manutenção de cinemas. Próximo parágrafo. Ademais, nota-se uma intensa elitização dos cinemas, porquanto o preço cobrado pelo ingresso de uma sessão é alto. Então olha que legal, a gente tem aquela tese lá de é preciso democratizar o acesso ao cinema. E aí tem 2 argumentos de uma mesma redação aqui, 2 parágrafos diferentes, 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada um deles tem um tópico frasal, que é a ideia central
do seu argumento. Num deles ele fala, olha, tem pouco dinheiro para fazer cinema novo, então vai ter um monte de lugar que não vai ter cinema. Isso responde ao porquê que precisa democratizar o acesso. Porque tem pouco cinema, então você precisa dar um jeito de ter mais cinema. E o segundo tópico frasal, que é o segundo argumento desse texto, é caro o cinema, então tem gente que não vai ter acesso porque não tem como pagar o cinema. E você percebe que é simples? Também responde. Por que é preciso democratizar o acesso? Porque tem pouco cinema, então tem gente que não está conseguindo ir no cinema, e o cinema é caro, então tem gente que também não consegue ir no cinema porque não tem como pagar. E esses são trechos de redação nota 1000. Você percebe que, dependendo do jeito que você pensa, é bem simples. E aí, claro, que não é só isso o parágrafo, né? Isso é o tópico frasal. É como se fosse a tese do parágrafo. Você vai pegar essa tese e tentar comprovar ela durante seu parágrafo. Você vai expandir a ideia, explicar um pouco melhor, tentar usar algum dado. Mas a lógica é simples. Para você construir o esqueleto de uma redação nota 1000, é simples. Mas você precisa entender a importância da tese, fazer uma tese bem feita, e entender a importância dos dois argumentos e fazer dois argumentos bem feitos, que você consegue comprovar esses argumentos. Se você fizer isso, naturalmente vai chegar a uma conclusão. E aí você vai ter que ter a sua criatividade de novo para fazer uma proposta legal. Mas também tem umas regrinhas que eu vou falar mais pra frente. E aí acaba a terceira parte, vamos para a quarta parte do vídeo, que é o assunto coesão. Eu tinha falado que eu ia falar a questão de interligar depois. Coesão é basicamente isso. Um texto nota 1000 no Enem tem bastante coesão e essa coesão tem que ser variada. Então eu vou te explicar mais ou menos o que é isso. Coesão é garantir que as partes de um parágrafo, as partes de um texto estejam conectadas. É não ter nenhum laço solto, não ter nenhuma frase que não tenha a ver com outra frase. É garantir no seu texto um encadeamento de ideias e que as coisas que são faladas vão ser retomadas depois. E o Enem declara para você o que você pode usar para criar essa coesão. Então ele fala assim, quando você for retomar uma ideia ou um substantivo, algo que você disse, em vez de falar tudo de novo outra vez, você usa esses elementos para garantir que não tenha essa repetição no seu texto e que as partes estejam conectadas. Então ele fala assim, ó, em vez de usar o substantivo duas vezes, chama ele de novo por meio de um pronome ou de um artigo. Você pode usar sinônimos, pode usar hipônimos, hiperônimos, você pode usar conectivos ou expressões que retomam algo. Tudo isso eu vou dar exemplo, tá? Para ficar mais claro. Você pode usar operadores argumentativos, que aqui a gente fala de conjunções, por exemplo. Deixa eu ler os trechos aqui para ficar mais claro, porque só assim mencionando fica difícil. Então eu peguei aqui de novo trechos das redações nota 1000 e cada um dos trechos usou uma dessas estratégias que eu acabei de falar. Então vamos ver um por um aqui, ó. Que incluam certas culturas é imprescindível a manutenção dos costumes referentes a elas. E aqui eu deixei elas de propósito em outra cor, porque elas é um pronome, é uma das estratégias, e está retomando cultura. Então você não vai ficar falando cultura, cultura, cultura. Você pode usar esse mecanismo de usar um pronome para substituir, para não ficar com essa repetição, o que mostraria que você não tem muito vocabulário, e também mostra que você consegue usar um elemento de coesão, que é retomar algo que já foi falado em outro momento. As duas partes ficam conectadas, apesar da distância entre elas. E vamos ler outro trecho, então. O custo das sessões é inacessível. E depois, o preço decorre. Esse preço é um sinônimo, nesse caso, nesse contexto, de custo. E aí é uma das outras estratégias, usar o sinônimo. Outro trecho. Para entender essa lógica, pode-se mencionar, é exatamente nessa conjuntura. Então aqui você usa uma expressão para retomar algo que foi dito anteriormente, e pode ser uma ideia inteira, pode ser várias orações juntas. Ele usa essa lógica e nessa conjuntura. Você percebe que você está retomando uma ideia gigantesca que para você explicar você ia ter que escrever um monte de coisa? Então você fala assim, ó, essa lógica, que foi tudo que eu expliquei anteriormente. Então você não só evita a redundância, que seria um problema que descontaria a nota, que eu te falei que não pode ser usada, como você também garante a coesão, porque as duas partes do texto passam a estar conectadas. E aí vamos para o último trecho. Ademais, o problema existe também em locais onde há salas de cinema, uma vez que... Então aqui eu deixei em outra cor. Ademais e uma vez que aqui são conjunções que conectam orações distintas, que é um jeito super simples de deixar coeso o seu texto. Você deve ir atrás de conjunções e o que cada uma delas significa, com um grande porém, que o Enem não quer que você use apenas uma estratégia. Então não dá para você pegar o seu texto e usar só conjunção, usar só pronome, usar só sinônimo. Para ter a nota máxima, ele deixa claro que ele gostaria de uma diversidade
de estratégias de coesão. Então você pega essas 4 opções e dá uma lida em como usar elas para usar melhor no seu texto. É importante e é uma das coisas que, se você não fizer, também não tem como tirar 1000. Então é importante. Vamos para a quinta parte do vídeo, falar sobre proposta de intervenção. E aqui também tem uma regra que, se você não seguir, também não vai tirar nota 1000. E o INEP deixa claro na cartilha de redação o que precisa ter em relação a essa proposta. Então, uma proposta de intervenção completa, para te dar a nota máxima nessa competência, vai ter o seguinte dentro dela: o que e para quê. Então, o que seria qual é a proposta em si, qual que seria a intervenção, e para quê, que seria responder a sua tese, né? Então, se você quer, por exemplo, melhorar a democratização, o para que é isso? Você vai fazer uma ação, para quê? Para melhorar a democratização. Isso precisa constar no seu último parágrafo, na sua conclusão. Aí você precisa dizer quem que vai realizar essa ação. Então, no o que, você fala qual é a ação, depois você fala para que você vai fazer essa ação, e depois você fala assim, quem vai executar essa ação. Depois você precisa falar como que vai ser realizado isso. Depois você vai falar qual que é o efeito desejado se isso acontecer, o que vai mudar em relação a anteriormente. E por último seria um detalhamento, e aí é o parágrafo como um todo, já respondendo todas essas perguntas anteriores. Então eu vou ler aqui um trecho para deixar mais claro para você como seria uma proposta de intervenção bem feita contendo esses elementos. E esse trecho também é de uma redação nota 1000, também seguindo o mesmo tema que a gente tem discutido até agora. Deixa eu dar uma lida aqui. Que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Cultura, construa cinemas públicos por meio da utilização de verbas governamentais, a fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço, fazendo com que, assim, o acesso ao cinema seja democratizado. E aí eu coloquei em amarelo todas as respostas. Então, quem? O Ministério da Infraestrutura. Como? Por meio da utilização de verbas. Vai fazer o quê? Construir cinemas. Para quê? Para democratizar o acesso ao cinema. E qual vai ser o efeito? Atender a população que não pode pagar. E aí o detalhamento vai depender de qual que é a proposta, talvez você tenha que explicar um pouco mais, entraria em detalhamento, e a organização do parágrafo como um todo também, acho que, se for bem feito, vai estar mais detalhado. E aí acho que é importante você dar uma lida em quais ministérios existe atualmente e a função de cada um deles. Também acho que é legal você ter uma ideia do que é um projeto de lei e o que é uma campanha publicitária, porque são duas intervenções meio coringas, assim, que dá para você usar em vários temas. E com isso eu acabo a parte 5 do vídeo. A parte 6 e 7, na verdade, são dicas que eu gostaria muito que você fizesse, que vai dar um upgrade no seu nível de redação, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bom para você. A dica 6 é: não deixe de ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou colocar link na descrição. É um texto pequeno que te ajuda muito em linguagens, ajuda muito em humanas e ajuda demais em redação. Primeiro porque sua proposta de intervenção tem que respeitar os direitos humanos, então você tem que saber o que está fazendo. E segundo porque isso vai aumentar bem o seu repertório, possivelmente até para você usar em algum argumento da sua redação. Então não deixe de fazer isso. E a 7ª dica é muito parecida, eu também vou colocar o link na descrição. Não deixa de ler uma cartilha do Enem, analisando o que tinha que ser feito, falando das competências e até mostrando para você algumas redações nota 1000 daquele ano. Fica muito mais claro tudo o que eu falei e tudo o que você precisa fazer no dia. Eu vou deixar o link na descrição, você vai ver que é a melhor coisa, que você deveria ter feito isso há muito, muito tempo, que vai ficar claro para você o que é preciso para tirar nota 1000 e por que você não tem tirado nota 1000 até agora. E esse é um dos vídeos que eu falei que aumentaria sua nota em pouquíssimo tempo, espero que tenha ajudado. Eu fiz na semana anterior um vídeo de várias coisas que você pode fazer para aumentar a sua nota em menos de uma semana. Dá uma olhada nele, porque por hoje é isso. Obrigado.